dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 652 do projeto Bíblia para Iniciantes. Vamos continuando nesta jornada pelo livro de Hebreus, a carta aos Hebreus. Agora no capítulo 7, já falamos sobre o versículo 1 e 2, que fala um pouco sobre esse Melquisedeque, né? A quem Abraão deu o dízimo a ele, que é um rei da justiça, rei da paz, né? Um detalhe que eu estava fazendo um estudo agora sobre esse livro de Hebreus, olha só que interessante, o nome Jerusalém, né? Salém, rei de Salém, Melquisedeque, rei de Salém. Salém é um pré-nome para Jerusalém, né? É o mesmo lugar. Era um nome anterior a Jerusalém, mas olha que interessante. Jerusalém, Salém, Jerusalém. Então, até o nome ele é bem parecido, né? Só uma curiosidade. Mas então vamos continuar aqui a partir do versículo 3, onde Deus continua falando sobre um pouquinho dessa questão, explicando um pouquinho mais sobre Salmos 110, né? Que esse Jesus seria o sacerdote eterno da ordem de Melquisedeque, né? Então ele continua falando aqui. Versículo 3. Não se conhece o pai nem a mãe de Melquisedeque, nem qualquer antepassado dele. E também não se sabe nada sobre o seu nascimento ou sobre a sua morte. Por ser como filho de Deus, ele continua sacerdote para sempre. Olha, esse trecho aqui é um trecho desafiador da gente trazer exatamente o entendimento correto disso. Nós sabemos, né, que existiram pessoas no Antigo Testamento que foram arrebatadas, né? A gente sabe que Lameque não, Enoque, desculpa, Lameque foi terrível. Aliás, teve um Lameque que foi bênção, o outro foi terrível. Enoque foi arrebatado, certo? E Elias, caramba, Elias foi arrebatado também, tá certo? Então, a gente não sabe se ele está querendo dizer algo nesse sentido, né? Não está claro isso aqui. Mas o que ele quer dizer aqui é que não existe relato nem sobre o seu nascimento, nem sobre a sua morte. Então, ele se eternizou por esse trecho que fala, né, lá em Salmo 110, de que Jesus ele vai vir como sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então, ele já foi eternizado por essa passagem das Escrituras, né? Então, talvez seja isso que o trecho esteja dizendo aqui. Vamos repetir, né? Não se conhece o pai nem a mãe, e também não se sabe nada sobre o seu nascimento ou sobre a sua morte, por ser como filho de Deus, né? Como ser uma imagem do Filho de Deus, ou como Jesus, ele continua sacerdote para sempre. A gente sabe que também no Antigo Testamento tem vários personagens que eles são uma tipologia de Cristo, né? O próprio José do Egito, né? A história, né, que ele viveu, tudo o que ele passou, a vida dele é uma vida que está mostrando mais ou menos a questão de Cristo. Isaac, como filho de Abraão, foi sacrificar o seu próprio filho e o filho obedecendo, né? E Deus fez o mesmo com Jesus. Então Isaac também seria aí uma tipologia de Jesus, né? Meio que mostrando, né, mais ou menos o que Jesus ia fazer de uma forma ainda mais perfeita, né? De uma forma ainda mais profunda. Então, Melquisedeque também seria mais ou menos como isso, né? Uma tipologia, como Jesus. Então, ele continua para sempre sacerdote.
Bom, versículo 4 diz assim: Vejam como Melquisedeque era grande. Abraão, o patriarca, né, o pai, né, de todas, de aquele que recebeu a promessa, né, o patriarca de Israel, né, o primeiro, né, que recebeu a promessa primeiro, que na verdade não foi Abraão, foi Tera, né, seu pai, mas por medo e por desobediência e por tristeza, né, por causa do filho dele que morreu, ele não saiu desse lugar de luto e acabou que essa promessa que era para o pai de Abraão veio para Abraão. Então, esse Abraão, o patriarca, lhe deu a 10ª parte de tudo o que havia tomado dos inimigos na batalha. Então, olha só, este Abraão tão importante, o patriarca, deu o dízimo de tudo que havia tomado a Melquisedeque, né? Dizimou a Melquisedeque. Versículo 5. Conforme a lei de Moisés, os sacerdotes, que são descendentes de Levi, né? Levi, filho de Jacó, que foi filho de Isaac, filho de Abraão, ou seja, Levi bisneto de Abraão. Então, os sacerdotes que são descendentes de Levi têm a obrigação de receber do povo a 10ª parte de tudo. Olha só, não fala que tem o direito de receber, tem a obrigação, tem o dever de receber. Faz parte do trabalho dele receber e usar para os fins, né, de Deus e para o sustento dele mesmo, que era uma tribo que não tinha herança. Lembra quando Josué fez a divisão das propriedades, das terras, né, entre as 12 tribos, que na verdade ficaram 12 porque a tribo José, que seria uma das tribos, se dividiu em duas, Manassés e Efraim. Então as 12 tribos que receberam herança na terra prometida, em Canaã, Levi não estava entre essas 12 tribos. Olha que interessante. Levi foi deixado de fora e a tribo de José se dividiu em duas, porque ele teve 2 filhos, né? Efraim e Manassés. E aí, Levi não tinha a herança das terras, mas ele tinha a obrigação de receber do povo a 10ª parte de tudo, para o seu próprio sustento, lógico, porque ele não tinha recebido nada e o trabalho dele era apenas cuidar das coisas de Deus, do templo, né? De tudo, né? Até do louvor, da arrumação, dos sacrifícios. Aí vem vários papéis, né, dentro dessa questão da igreja, né, que tinha. Ele era obrigado, tinha o dever de receber a 10ª parte. Então eles recebem dos seus próprios patrícios, dos seus próprios irmãos das outras tribos, né, embora estes também sejam descendentes de Abraão, certo? É isso que ele está explicando aqui. Levi recebia daqueles iguais a ele, mesmo sendo também descendente de Abraão. Agora, olha que interessante, no versículo 6 ele diz: Melquisedeque não era descendente de Levi. Lógico, Levi nem havia nascido ainda, mas recebeu a 10ª parte daquilo que Abraão havia tomado na batalha e o abençoou. Sim, o próprio Abraão, que havia recebido as promessas de Deus. O próprio Abraão, o patriarca, ele dizimou na vida de Melquisedeque. Versículo 7. Não há dúvida de que aquele que abençoa é mais importante do que aquele que é abençoado. Né? O que abençoa, ele tem uma posição, mesmo que seja apenas espiritual, superior àquele que está sendo abençoado. Né? Lógico que no âmbito natural, às vezes a pessoa que está sendo abençoada tem um nível superior, por exemplo, é um rei, né? Ou alguma coisa maior. Mas em nível espiritual, em nível de bênção espiritual, aquele que abençoa, ele é mais importante do que aquele que é abençoado. Então, continuando aqui no versículo 8. No caso dos sacerdotes, a 10ª parte é recebida por homens que um dia vão morrer. Os sacerdotes, né?
A 10ª parte é recebida, né, por homens que um dia vão morrer, que no caso está se referindo aqui às pessoas da tribo de Levi, da descendência de Levi. Mas no caso de Melquisedeque, como dizem as escrituras sagradas, a 10ª parte foi recebida por alguém que continua vivo. Opa, vamos parar aí, né? Como assim continua vivo? Então, eu já expliquei um pouco, né, esse entendimento. A gente não sabe se ele continua vivo porque ele foi arrebatado. A gente não sabe se ele continua vivo por causa da menção dele em Salmo 110, né, da ordem de Melquisedeque, sacerdote eterno Jesus, né? Mas uma coisa é certa. Melquisedeque foi alguém muito importante, que era rei e sacerdote, e a quem Abraão, o patriarca, o cara, dizimou. Tá? Então, que fique claro isso. Tá? Versículo 9. Portanto, quando Abraão pagou a 10ª parte, Levi, cujos descendentes recebem a 10ª parte, também pagou. Olha que interessante que Deus coloca aqui nesse versículo. Quando Abraão pagou a 10ª parte, Levi, que era bisneto de Abraão, pagou também. Olha como as coisas de Deus são muito mais profundas do que aquilo do que a nossa lógica humana. Como Levi pagou? Mas Levi nem tinha nascido. Levi era a 4ª geração de Abraão. E na Bíblia fala sobre 4ª geração. Né? Até a 4ª geração vem sobre as pessoas as bênçãos e também as maldições. Então Levi, ele pagou também, mesmo ele não tendo nascido, ele pagou para Melquisedeque a 10ª parte. Só que Levi, a tribo de Levi, eles não pagavam, eles recebiam, eles eram obrigados a receber. Lógico que tinha também o dízimo do dízimo, né, que era... Mas isso daí é uma coisa que teria que ter um pouquinho mais de tempo para explicar também, né? Eles recebiam o dízimo, mas eles também tinham que entregar o dízimo do dízimo, né? Tá na lei lá. Mas o que fica aqui Levi pagou a 10ª parte também, dizimou a Melquisedeque. E versículo 10, vamos ficar até o versículo 10 só hoje. Pois Levi não tinha nascido, e por assim dizer, ainda estava no corpo do seu antepassado Abraão, quando este se encontrou com Melquisedeque. Então, mesmo Levi não tendo nascido ainda, por ele ainda ser uma semente, ele já estava ali, essa semente, no corpo de Abraão, que essa semente gerou Isaac, aí uma nova semente dentro de Isaac gerou Jacó, e essa nova semente de Jacó gerou Levi. Ele pagou para Melquisedeque. E aí depois o autor, Deus vem explicando aqui algo que vai trazer um pouquinho mais de entendimento. Então hoje a gente fica com essa explicação aqui, tá certo? De que Melquisedeque, por mais que não fosse da ordem, da descendência de Levi, ele foi abençoado, né, com a 10ª parte. Ele recebeu a 10ª parte de Abraão e abençoou Abraão. A importância aqui é só para ressaltar a importância desse Melquisedeque. Depois, no decorrer desse capítulo, ele vai explicar um pouquinho. No versículo 12, vocês vão entender o porquê que ele está construindo toda essa sequência de ideias, para a gente chegar no versículo 12 e ele esclarecer a razão de tudo isso. Tá bom? Bom, espero que você tenha gostado dessa explicação. Por isso que é o Bíblia para iniciantes, né? Muitas coisas a gente tem que ficar conectando com o Antigo Testamento, né? E nem todo mundo leu o Antigo Testamento, tem um entendimento. Então, o Novo Testamento ele precisa ter esse contexto, essa conexão. Amém? Então é isso. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor nos revele, Pai, as profundezas, Senhor, da Tua palavra. Que o Senhor possa nos trazer o entendimento, o discernimento, e que nós possamos, com sabedoria, colocar em prática tudo aquilo que temos aprendido aqui neste projeto, nestas leituras, né?
e essa palavra que realmente nos alimenta possa ser, Senhor, o nosso pão diário, pão espiritual diário, que nós possamos, Senhor, estar bem nutridos, cada vez mais com comidas cada vez mais elaboradas, melhores, banquetes espirituais, e que possamos crescer cada vez mais em graça e em conhecimento da Tua palavra. Amém? Te recebemos, Jesus, como nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Espírito Santo, por interceder por nós. Obrigado, Espírito Santo, por nos revelar e nos capacitar. Obrigado, Papai, por tudo, por ter planejado tudo isso, por ter nos trazido essa bênção que é a Tua palavra. Que Deus abençoe a cada um de nós, que possamos andar nos Teus caminhos todos os dias das nossas vidas. Amém? Então é isso, ficamos por aqui hoje. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.